I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, so call me out, baby. Convido a vir à tribuna falar em nome de todos os formandos desse período acadêmico, o orador Cauã Mandu Rodrigues da Silva. Boa noite a todos. Eu não sei qual é o maior desafio, falar depois do reverendo Piacente ou antes desses professores que falarão na sequência. Bom, na pessoa do reverendo José Carlos Piacente, eu cumprimento a todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes, especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, associada à vitalícia deste instituto, e na pessoa do professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, presidente dessa cerimônia, eu cumprimento os demais presentes. Cumprimento o professor André Norberto, professor Aguirre, professor Sabag, professora Renata, professor Delore e o professor Felipe e também o reverendo José Carlos, que já foram cumprimentados. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, de fazer uma homenagem especial aos antigos alunos desta faculdade, que foram fundamentais para a construção desse precioso significado de ser mackenzista, de pertencer a essa instituição que nós carinhosamente chamamos de Tijolinhos Vermelhos. E eu faço isso na pessoa do senhor Clodoaldo Castellani, aluno da segunda turma de Direito do Mackenzie, de 1956, e que está aqui hoje presente para prestigiar o seu neto, que está se formando conosco. Então, fica nossas homenagens aos antigos alunos. Eu não posso deixar também, professor Felipe Chiarello, de deixar aqui minhas palavras, condolências em razão do falecimento da professora Lia Felber. A professora Lia serviu essa faculdade há mais de 35 anos e soubemos hoje do seu falecimento. Foi a professora de alguns de nós aqui, então fica meu registro de condolências e todo o meu abraço à família Felber. Bom, eu agradeço também aos meus colegas que me deram a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E eu fiquei pensando, o que eu vou dizer diante de tantas pessoas até mais qualificadas do que eu para fazer isso. Como professor Felipe, eu também sou caiçara, professor Felipe de Santos, eu de São Sebastião, e eu me coloquei na frente do mar para pensar o que diria e o que falaria. E eu me lembrei das palavras de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da nossa literatura lusitana. E eu peço licença para ler aqui um trecho de um poema de Fernando Pessoa que para mim representa muito do que nós vivemos e do que nós podemos ter aqui de mensagem. Dizia Pessoa: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Essas palavras de Fernando Pessoa, para mim, resumem muito do que nós passamos aqui. Porque às vezes podemos nos perguntar, será que valeu a pena? E eu repito o que disse Fernando, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nós entramos aqui em 2019, há mais ou menos 5 anos exatos, né? Quase 5 anos. Entramos aqui em agosto de 2019 e nós não sabíamos o que viria pela frente. Como aqueles que navegavam na época das grandes navegações, não sabíamos e não tínhamos ideia do que viria pela frente. Iniciamos nosso período, nossa trajetória, especialmente a gente, tivemos a honra de ter a professora Renata como nossas primeiras professoras, e parecia tudo normal. Até que em março de 2020 veio a pandemia e ressignificou a nossa trajetória, ressignificou tudo o que vivíamos até ali. As aulas presenciais foram substituídas por aulas virtuais. Quantas vezes ouvimos, senhoras e senhores, André Norberto na área... tela, né? Sem aquele contato presencial. Então, nós ressignificamos nossa forma de estudar, os professores tiveram que dar um novo significado à forma de lecionar, a faculdade como um todo teve que se reestruturar. Isso é um marco, isso sintetizou muito do que é essa mudança que nós passamos. De lá para cá, nós mudamos muito. Não só da pandemia, mas de 2019 para cá, tenho certeza, meus colegas são outras pessoas.
E é essa mudança, são essas dificuldades que passamos durante a graduação. Às vezes as provas que tiravam o nosso sono, os trabalhos que a gente tinha que fazer ali 5 dias de prazo, a gente fazia em 50 minutos às vezes, viu, professor André? Então, a trajetória, essas mudanças, dificuldades, tudo que nós passamos até chegar a esse momento, olhando para trás, eu volto para aquela pergunta: será que valeu a pena? Será que valeu a pena 5 anos aqui? E sim, valeu a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena para aqueles que sabem extrair, mesmo das dificuldades, significado, transformar as dificuldades em experiência, lições para a vida e se tornar uma pessoa melhor. Muitos de nós, nesse tempo, nesse período, perdemos entes queridos. Muitos de nós, nesses 5 anos, tiveram pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui hoje, que não estão. Muitos de nós passamos por transformações profundas na nossa vida. A faculdade passou por transformações profundas. Mas fica a minha mensagem. Devemos, formandos, colegas, extrair de todas as dificuldades as melhores coisas. O reverendo José Carlos Piacente testemunha de quantas vezes eu estive na capelania buscando orientação, falando: e o que eu faço agora? Chegamos ao fim, e o que eu faço agora? Ele me aconselhou muitas vezes. Tenho certeza que nós sairemos daqui, seremos grandes operadores do direito, advogados, promotores, membros do Ministério Público em geral, magistrados, professores universitários, essa profissão tão honrosa. E eu não posso deixar também, certa vez me disseram, eu sei muito bem onde estou, mas eu preciso ter a decência de não me esquecer de onde eu vim. Eu queria deixar aqui essas palavras. Eu me lembro muito bem de quando cheguei na sala de aula a primeira vez, quando recebemos o vade-mecum do professor Felipe, quando recebemos as primeiras palavras da professora Renata, ressaltando a necessidade de ter um olhar humanizado para os nossos clientes e para o nosso trato no dia a dia. Eu me lembro muito bem de onde eu saí. Nós devemos nos lembrar muito bem de onde nós nos saímos, especialmente eu e outros colegas que estamos aqui graças a bolsas que foram concedidas. Somos os filhos daqueles que muitas vezes não tiveram oportunidade de estar aqui, mas que trabalharam, que lutaram e que, graças a Deus e ao esforço de muita gente, estamos aqui hoje. Então, fica a minha mensagem de agradecimento aos professores, de agradecimento aos colegas, de agradecimento a todos aqui presentes. E lembre-se sempre, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E mais que isso, lembre-se que isso não é um adeus, isso não é um adeus. Nunca será, porque uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie. Senhoras e senhores, isso é Mackenzie. Muito obrigado.